Olá, segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão, uma retomada das cartas que nós vimos até aqui. Então, nós vimos as 3 cartas que caem no PSS, no PAS, carta do leitor, carta de solicitação e carta de reclamação. E a gente vai fazer uma retomada, uma revisão, né, de alguns detalhes que eu fui observando ao longo das correções e vamos deixar bem organizado na nossa cabeça o que é que tem de diferente nessas cartas, tá bem? Então, a aula vai ser mais ou menos isso, uma revisão mesmo desses 3 conteúdos que nós vimos. Mais pra frente, a gente faz uma revisão, quando eu retomar a dissertação, a gente faz uma revisão de dissertação e resposta argumentativa, para a gente perceber como é que tem diferença, quais são as diferenças desses gêneros também, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí, a gente tem a carta do leitor, a carta de solicitação e a carta de reclamação. E nós temos alguns elementos que são importantes, né, em relação a esses textos aí. Nós temos esse nome do gênero que já nos diz alguma coisa. E aí nós temos a finalidade, né, o objetivo dessa carta. Na carta do leitor, nós temos diferentes objetivos, mas os que mais aparecem aí, né, em qualquer uma delas, é opinar, discutir temas, criticar, fiscalizar, alertar. Então, são os verbos que aparecem com mais ocorrência quando alguém cobra, ou a própria EPG cobra a carta do leitor. Esses verbos são os que mais se destacam na carta do leitor, no comando de produção da carta do leitor. Na carta de solicitação, o objetivo primário é solicitar, sempre vai ser solicitar o objetivo primário dessa carta. Mas junto a ele, nós podemos ver o pedir, expor medidas, tá? Então, verbos que vão vão para esse lugar, tá? Na carta de reclamação, obviamente, o objetivo primário é reclamar, e nós vamos ver aí associado com o reclamar, podemos haver associado com o reclamar, o reivindicar e o exigir, tá bom? Óbvio que em qualquer uma dessas cartas, a universidade pode cobrar também outros objetivos. Na carta de solicitação, pode pedir para solicitar e relatar alguma coisa. A mesma coisa pode acontecer aqui na carta de reclamação, pedir para você relatar um fato. Então, podem aparecer outros objetivos aqui, ok? Mas esses são os mais comuns. O locutor, quem é que escreve essas cartas? A carta do leitor é escrita por alguém que lê o jornal ou a revista. Então, é aquele papel social primário, que ou é dado claramente, né, no comando de produção, ou ele está implícito, sugerido nesse comando de produção. Então, esse locutor do qual estou falando agora é o papel social primário, tá? Então, quem escreve uma carta do leitor, obviamente, é um cara que lê o jornal ou a revista. Quem escreve uma carta de solicitação é alguém que precisa de ajuda, que precisa que um pedido seja atendido, ok? Então, se eu escrevo uma carta de solicitação, eu me coloco neste lugar. E quando eu escrevo uma carta de reclamação, eu sou alguém que se sente lesado, tá? Então, alguém teve algum prejuízo, se sentiu lesado de alguma forma e está escrevendo para reclamar. Então, algumas diferenças. Já o interlocutor, que nas cartas nós chamamos de vocativo, né, o nosso público-alvo lá das condições de produção, a gente tem na carta do leitor o editor, tá? Então, aqui eu vi muita gente, quando a gente fez aquele texto sobre o comportamento do povo brasileiro diante de algumas situações, eu vi muita gente escrevendo a carta do leitor para a Marilis, que era a autora do texto, da reportagem, né? E não é isso que pede, que pressupõe a carta do editor, tá? A carta do editor você escreve para o editor daquele veículo de comunicação e nunca para o autor,
porque o autor não vai ter nem acesso à sua carta. Quem vai receber ela vai ser o editor, e é ele quem vai decidir se vai publicar a sua carta na revista ou não vai, se a sua carta vai ser publicada na íntegra, ou se ele vai fazer um recorte da sua carta para publicar. Então, é sempre para o editor. Toma bastante cuidado, porque muitos alunos fizeram isso. E também o editor não é o nome da pessoa que está lá no rodapé do texto de apoio. O nome que está no rodapé do texto de apoio é o nome de quem escreveu aquele texto. Não tem nada a ver com o editor, tá? Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque o mínimo que pode acontecer é você ter um desconto de nota de coerência, tá? E o mais trágico que pode acontecer é a banca desclassificar o seu texto por você ter usado um nome que não está dado pelo comando de produção, tá? Então, tem que ficar bem atento a essa questão. Na carta de solicitação, quem é a pessoa que vai receber a sua carta? Então, a gente pode escrever para uma pessoa, né, ou para uma instituição que é capaz de atender essa solicitação. Então, eu escrevo, por exemplo, para o meu orientador, o diretor do meu colégio, tá? Posso escrever para o diretor do meu colégio, ou eu posso escrever lá para a direção da Casas Bahias, ou para a central de atendimento ao consumidor da Casas Bahia, porque daí não é uma pessoa que vai receber essa solicitação, é uma equipe, né? Um departamento da empresa que vai receber a solicitação. Então, eu escrevo para a central de atendimento da Casas Bahia pedindo doação de colchões para o albergue aqui de Maringá, tá? Então, eu não estou escrevendo para aquele cidadão, mas sim para aquele departamento, então, para uma instituição. Ou então, eu escrevo para o seu José da Silva, que é o gerente das Casas Bahia aqui de Maringá, beleza? Então, o nosso público-alvo, o nosso vocativo aí na carta de solicitação pode ser uma pessoa física ou pode ser uma instituição jurídica, tá? E na carta de reclamação vai ser a mesma coisa. Eu posso escrever para alguém, pessoa física, ou para uma instituição, pessoa jurídica, tá? A diferença é que aqui esse alguém que está recebendo a minha carta é alguém que me lesou e que pode reparar o dano que me foi causado, tá? Então, ou a própria pessoa me lesou e pode reparar o meu dano, ou a instituição jurídica pode responder a esse dano que foi causado em mim. Então, posso, por exemplo, fui na loja da Oi, comprei um celular de um vendedor e o celular queimou. Quer dizer, o vendedor lesou. Mas esse vendedor, ele tem condições para me devolver o dinheiro ou para me dar um outro aparelho? Não, já saiu da alçada dele. Ele já não tem mais essa responsabilidade e nem mesmo esse poder para resolver essa questão. Então, eu vou entrar em contato com o gerente da Oi, ou então com a central de atendimento da Oi, para que eles possam resolver esse dano que me foi causado, tá? Então, tem essas diferenças que muitas vezes não estão marcadas no comando e a banca espera de nós esse entendimento, que a gente saiba para quem é que eu posso escrever, de quem é que eu posso cobrar. Faz sentido eu cobrar isso desta pessoa ou não? Faz sentido eu escrever para uma organização ou não? Eu tenho que escrever para uma pessoa específica, então tem que estar atenta a essas questões, tá? E a esfera, para a gente entender onde é que esses textos podem aparecer. A carta do leitor, né, ela vai aparecer sempre aí, ó, na esfera jornalística, tá? Então, vai ser publicada ou em jornais ou em revistas, tanto em papel quanto eletrônicos, ok? Então, é aí que a gente, nessa esfera que ela circula. A carta de solicitação, onde é que a gente vê circular a carta de solicitação?
é uma carta social, que pode estar em papel mesmo, ou então pode ser publicado nas mais diferentes mídias, né, eletrônicas. A carta de reclamação também é uma carta comercial, e também é uma carta social, e também pode circular nas mídias, o que significa dizer que ou eu mando isso daqui via papel, né, para a empresa ou para a pessoa, ou eu mando ela via e-mail ou via sistema de reclamação ou publico no site da empresa, tá? Mas ela tem esse cunho comercial. Por que comercial? Porque sempre está relacionado ao comércio de alguma coisa, né? Então, ou ao comércio de produtos, eu comprei, o produto veio com defeito, ou de serviços, eu comprei e o serviço não foi atendido, nesse sentido, tá? Então, sempre vai ser uma carta comercial, beleza? E aí, agora falando mais especificamente das falhas que eu tenho visto nas correções, então eu vou chamar atenção para algumas coisinhas que têm aparecido e que a gente tem que corrigir, né, enquanto a gente está vendo esses textos. Olha aí, nós temos aí, deixa eu diminuir para caber tudo na tela, ó. Que é necessário que suas ideias estejam textualmente marcadas. A banca não vai fazer inferências. Então, o que acontece aqui quando eu digo isso? Por que eu estou dizendo isso? Vou dar um exemplo. Eu peguei um texto de um de vocês em que o aluno falava assim pro presidente da CNQP, que escrevia para fazer uma solicitação, uma vez que ele já sabia o que estava acontecendo, o presidente do CNQP já sabia o que estava acontecendo, que isso prejudicaria muito a ele e a todos os colegas que também eram pesquisadores. E aí eu fiquei me perguntando, porque quando eu vou corrigir, eu finjo que eu não sei do que vocês estão falando. Eu finjo que eu sou, de fato, o presidente da CNQP, que eu não te conheço, que eu não tenho acesso a esse comando de produção, que é o que a gente faz quando está corrigindo a banca da UEM. E eu fiquei tentando entender, mas o que é que está acontecendo? Sobre o que é que ele está querendo falar? Por que é que eu vou prejudicar essa pessoa e esse monte de pesquisador? Isso significa dizer que vocês escrevem de modo que a pessoa que está lendo tenha que fazer inferências, né? Ou de modo que você saiba o que a pessoa que a pessoa saiba o que você quer dizer, já tenha intimidade suficiente com você para saber o que você está querendo dizer, porque já conhece o seu jeito de falar, já conhece o jeito que você se articula e vai entender, mas não pode ser assim, tá? Tudo que tá no seu texto, tudo que tá tem que estar literalmente no seu texto, ou seja, tem que estar textualmente marcado. Por quê? Porque às vezes vocês escrevem algumas coisas que dá para fazer inferência sim, de boa. Mas o que a UEM nos fala para tomar bastante cuidado? Que aquilo que está sendo inferido, às vezes pode não ser o que você quis dizer. E aí passa pela minha mão, eu falo, eu entendi o que o aluno quis dizer, ele quis dizer tal coisa, ok? Aí passa na mão da segunda banca e o segundo corretor entende outra coisa que é muito diferente daquilo que eu entendi. E aí a disparidade de notas é muito grande. E aí a banca vem e fala, olha, nem você e nem você tem como provar que o aluno está dizendo isso, porque não está no texto. Se esse aluno entrar com recurso, a gente vai ter que dar conta da nota dele. Então, o que a gente tem que levar em consideração? O que é que está escrito? Está escrito isso? Então é isso. Não está escrito? Então não está escrito nada, está incoerente, não dá para entender. Ou é zero, é nota muito baixa de coerência, tá? Então, marquem tudo aquilo que vocês querem dizer. Olha, o senhor presidente deve saber que nós, pesquisadores, estamos com muitas pesquisas em andamento e com o corte das bolsas para a educação,
isso vai nos prejudicar muito, porque nós não teremos mais dinheiro para arcar com as nossas pesquisas. Então, deixar isso tudo muito claro, belezinha? Número 2. O vocativo, galera, ele deve estar entre vírgulas. Então, aqui, a primeira parte, que é uma parte gramatical, tá? Então, isso é gramática, isso não é uma questão de redação puramente, isso é uma questão de gramática. Vocês aprendem lá a pontuação, as classes de palavras, a sintaxe. Então, vocês já sabem que toda vez que eu estou falando de vocativo, eu tenho que ter esse vocativo, esse chamamento entre duas vírgulas. Na carta é a mesma coisa. Você tem que entender qual é a parte da gramática que você está usando na redação. Olha, eu tenho que saber que aqui eu tenho um vocativo, que é isso que eu estou escrevendo é uma oração coordenada, que isso que eu estou escrevendo é uma oração subordinada, adjetiva, que isso que eu estou escrevendo é um aposto. Então, eu tenho que ir fazendo essas ligações entre aquilo que eu aprendo na aula de redação com aquilo que eu aprendo na aula de gramática e colocar isso em uso, ok? Então, vocativo sempre entre vírgulas. E aí, a segunda parte é que é necessário você retomar o vocativo ao longo do texto, tá? Então, pelo menos uma vez em cada parágrafo, você tem que retomar esse vocativo, seja por meio de pronomes, né? O senhor, o lhe, né? Escrevo ler, exijo-lhe, peço-lhe, de alguma forma, ou então pelo nome do cara mesmo, então, senhor Paulo Silva, retoma ao longo da carta, senhor Paulo Silva, senhor Silva, prezado Silva, vai retomando isso, tá? Então, tem que retomar, pelo menos uma vez em cada parágrafo, porque isso é característica estrutural da carta. Não existe carta sem interação, tá? Sem eu usar o vocativo. O vocativo só existe nas cartas. E aí, se ele só existe nas cartas, é porque ele é muito característico desse gênero, tá? Então, eu vou, ao longo do meu texto, eu vou retomando esse vocativo, ok? Número 3. O objetivo deve ser explícito, por isso é preferível usar o verbo dado pelo comando. E eu disse isso em todas as 3 cartas. As 3 aulas de cartas que nós tivemos, eu falei isso várias vezes, pessoal. O objetivo é o coração da nossa carta, é marcado pelo verbo que está no comando. Então, vamos usar o verbo que está no comando. A UEM obriga a gente a usar o verbo, a UEPG obriga a gente a usar o verbo que está no comando? Na verdade, não obriga, tá? Mas muita gente acha que solicitar e pedir é a mesma coisa. Não quero usar o solicitar porque hoje eu acordei de mau humor e eu tô com vontade de usar o verbo pedir. Não é a mesma coisa, tá? Eu não quero usar o verbo reclamar porque eu acho que é muito forte eu falar, eu tô reclamando. Eu vou falar que eu gostaria que ele resolvesse o meu problema, mas eu não vou usar o verbo reclamar. Não vai rolar, não vai adiantar. Se a carta do leitor pede para vocês expor a sua opinião, deixe marcado que escreve para expor opinião, para me posicionar. Então, escrevo para me posicionar. Então, sempre vai usar o verbo que está dado pelo comando, tá? A gente meio que obriga, embora as universidades não obriguem vocês a fazerem isso, a gente meio que obriga. Por quê? Porque você pode estudar bem, né? Usando um verbo que seja sinônimo e que você tenha consciência de que é sinônimo e que você desenvolva muito bem uma solicitação, mesmo não usando o verbo solicitar, e o seu texto vai estar muito bom e a banca não vai descontar a nota de você por conta do verbo.
Mas o que é que a gente vê acontecer mais, né? Com a minha experiência de banco, o que eu vejo acontecer na maioria das vezes? Que o cidadão que não usou o verbo solicitar, em primeiro lugar, ele não tem nem consciência do que é para ele fazer. Ele ainda não entendeu o que é para ele fazer. Então, só daí ele já começa a fazer caca o resto do texto. E esse texto ou vai ter uma nota muito baixa ou não vai ter nota nenhuma, vai ser zerado, tá? Então, ponha isso na sua cabecinha. Vou usar o verbo que tá ali, o verbo já tá dado, eu não preciso ficar quebrando cabeça para achar sinônimo para ele, porque ele já tá ali, vou usar e pronto, acabou. É mais fácil para vocês e é mais fácil para quem vai corrigir os textos de vocês também, tá bom? 4. Comece a carta contextualizando o tema e contextualizando a motivação que te faz escrever. O que tem acontecido com algumas crianças? A criança coloca lá, Cianorte, 20 de abril de 2020. Prezado senhor João, gostaria de reclamar por você ter vendido um produto que não tem, que está com a peça queimada. Poxa vida, que direto, né? Não tem contexto, não tem tema, não tem motivação, não tem nada, você já vai direto no objetivo. É isso que a gente quer? Não. Olhem a estruturinha de carta que eu passei para vocês. Vocês têm o esqueleto da carta. Como é que tá lá? Qual é o primeiro elemento do corpo da carta que eu coloco para vocês? A contextualização. O que é essa contextualização? Primeiro, tema. Sobre o que é que eu estou escrevendo? Qual é o tema da minha reclamação? Segundo, quais são os motivos que me fizeram chegar até aqui? Quer dizer, eu comprei na semana passada um liquidificador numa das lojas da Casas Bahia, e ao usá-lo pela primeira vez, ao chegar em casa, o liquidificador queimou, mesmo eu tendo ligado ele na tomada 110. Contextualizei, entendeu? Já contextualizei, já apresentei o tema, pronto. Então, tem um percurso, desde o que veio na sua cabeça, vou reclamar, até o momento em que você de fato reclamou. Tem um percurso que acontece aqui, né? Um espaço temporal aqui. O que é que aconteceu nesse espaço temporal? Eu quero saber, tem que estar na contextualização. Ok? Então, isso é começar a carta. É assim que a gente começa a carta. E aí, galerinha, aproveitar aqui a deixa e pedir para vocês não começarem a carta com venho por meio desta reclamar, tá? Porque é muito clichê. Tá errado? Vai descontar nota? Não vai descontar nota e nem tá errado. Mas, no conjunto da obra faz diferença. Porque entre pegar uma carta com esse venho através desta reclamar e pegar uma outra carta em que o aluno contextualiza e diz, por isso, senhor João, redijo-lhe a presente reclamação para fins de... Olha a diferença textual, tá? Olha a diferença de conhecimento linguístico de um aluno ou de outro. Vale a pena esse aluno que usa o venho por meio desta receber a mesma nota desse aluno que tem mais conhecimento? Não vale, né? Então, tem que levar isso em consideração, porque nós, da banca, também levamos isso em consideração, tá bom? Número 5. Galera, estudar o tema, tá? A primeira coisa, estudar o tema. Por quê? Óbvio que vocês não sabem o que vai cair na prova de redação, como eu também não sei, como nenhum dos professores sabe. A gente não sabe. A gente fica tentando imaginar o que nós cobraríamos se nós estivéssemos fazendo a prova, tá? E aí, nós vamos dando textos para vocês escreverem sobre possíveis temas, coisas possíveis que talvez a gente fale, talvez isso pode cair, então se cair o aluno já sabe escrever sobre. Mas a gente faz isso com um propósito de que você estude esse tema e que se por um acaso esse tema cair na prova de vocês, que vocês saibam
do que se trata, que vocês tenham conhecimento para abordar esse tema, para falar sobre esse tema, tá? Então, se eu dei uma carta sobre o corte de verbas realizado pela CNQP, vocês têm que, no mínimo, ler o texto de apoio, tem que ir atrás de saber o que é CNQP, qual a função do presidente da CNQP, que tipo de distribuição de renda a CNQP faz. Porque teve muita gente que escreveu como se o presidente da CNQP fosse o diretor da universidade em que ele estuda, e não é, entendeu? É como outros escreveram que essa verba da CNQP é para comprar os equipamentos de laboratório, para manter os funcionários que trabalham na limpeza do laboratório, de química, onde faz a pesquisa, não é. Então, tem que estar atento. Se eu passo um tema para vocês, seja ele qual for, estudem esse tema, porque se esse tema cair na sua prova de redação, você já tem meio caminho andado, tá? Então, olha, o ano passado, por exemplo, caiu, eu havia feito uma revisão, um aulão para o vestibular, e caiu exatamente o conteúdo. Eu fiz uma carta aberta falando sobre o problema de canudos plásticos, né, para o mundo. Então, eu discuti bastante o tema, trouxe alguns textos de apoio, por ser aulão, né, aulão de 2 horas. Então, a gente tinha tempo para debater, para saber qual era a opinião dos alunos, para discutir em sala de aula. Os alunos, né, disseram, olha, eu concordo em não usar, outros disseram que não concordavam, e a gente discutiu os motivos, por que você concorda, por que você não concorda, e então vamos escrever uma carta aberta sobre isso, ok? No final de semana, eles foram para a prova da UEM e caiu justamente a carta aberta sobre o canudo. O que aconteceu com aqueles meus alunos que estavam na aula e que prestaram atenção na aula? 120, ótimo, maravilhoso, tá? Agora, aqueles que não tiveram essa aula, né, ou eles, né, provavelmente sabiam também do tema, não eram leigos no tema, ou tem aqueles que também nunca ouviram falar, tá? Então, pensem sempre nisso, estudem porque é repertório cultural, é repertório de conhecimento. Se cair no vestibular, vocês vão saber fazer, vocês vão ficar tranquilos, vocês vão falar, nossa, a professora falou sobre isso, lá em maio a professora deu uma aula sobre isso. Você vai lembrar tudo que estudou? Óbvio que não, mas você vai ter material, né, aí na sua memória para conseguir falar a respeito, ok? E a outra coisa é usar o texto de apoio ao seu favor. Se a UEM está te dando o texto de apoio, gente, o texto de apoio não está ali por um acaso, tem uma motivação, né? Não é porque está no texto de apoio que você não pode usar no seu texto. Exatamente o contrário. Se a UEM te deu o texto de apoio, é porque ela quer que você use esse texto de uma forma inteligente. Então, por exemplo, vai cair lá, cai sobre a morte das baleias jubarte lá no hemisfério norte, não sei, tá? E aí, a gente nunca viu isso em nenhuma aula de redação, vocês também não viram em nenhuma aula de biologia ou de geopolítica, nada. E aí você fala, ferrou, não sei nada. Onde é que você vai buscar informação sobre isso para poder escrever? Nos textos de apoio. Nos 2 ou 3 textos de apoio que a UEM te dá sobre isso, tá? Porque o texto de apoio está ali exatamente para isso. Aquelas crianças que nunca ouviram falar sobre o tema e que vão ler o texto, vão interpretar o texto, vão compreender o texto e vão buscar desse texto elementos que possam contribuir para a argumentação, para a comprovação, enfim, tá? Então, leiam com amor os textos de apoio e usem os textos de apoio com amor, não dando Ctrl+C, Ctrl+V na informação, mas falando, olha como essa informação é importante para aquilo que eu estou dizendo. Muitos alunos fizeram isso nessa prova de carta de solicitação, nessa carta de solicitação da CNQP, que eu cheguei a chorar de emoção, de tão bom que ficou, né? Porque o aluno
pegou algumas partes dos textos, né, usou o exemplo da China, como a China vem crescendo, né, e ao mesmo tempo que ela cresce, ela tem investido muito em pesquisa científica, e aí o aluno expôs isso na carta para justificar o pedido dele, a solicitação dele, apresentou como medida para ajudar, né, a fomentar mais bolsas de estudo, a junção, né, entre empresas privadas da sua cidade com a universidade e a CNQP, porque estava no texto de apoio um exemplo disso e o aluno foi inteligente e usou isso ao seu favor, tá? Então, é assim que tem que ser. E aí, por último, a assinatura é diferente de papel social, tá? Tomar bastante cuidado com isso, porque teve muita gente aí assinando o texto como estudante. Você é estudante? Seu papel social? Sim, estudante, né, de pós-graduação. Esse é o seu papel social. Mas o comando de produção te mandava assinar como estudante? Não, o comando de produção te mandava assinar como pesquisador. Então, tomar cuidado porque o papel social é diferente de assinatura. Às vezes alguém vai dizer que você é psicólogo para discutir determinado tema e vai mandar você assinar como Silmara ou Silvio. Essa é a assinatura. Papel social é outra coisa. E se você embolar o meio de campo, vai dar merda, tá? Então, toma cuidado aí para ficar sempre atento a isso. Não assina com o papel social. Assina com o que está dado pelo comando. O comando diz claramente: assine sua carta como estudante. Assine sua carta como pesquisador. Assine sua carta como Pedro. É desse jeito que você vai assinar, beleza? Gente, então, por hoje é isso, né? Nossa aula de hoje é mais uma aula de revisão mesmo, para a gente conseguir amarrar essas informações e caminhar em frente. Nós temos aí alguns gêneros do PAS ainda para ver, que são relato, e a gente vai ter lá da UEPG o resumo. Então, a gente ainda tem mais esses dois gêneros para ver. Não me lembro se a gente já viu todos os gêneros da UEPG. Eu sei que a carta do leitor nós vimos, a carta de reclamação nós vimos, resposta argumentativa nós vimos. E agora a gente vai ver o resumo, que é da UEPG, e depois a gente vê o relato, que é da UEM. E no meio desse caminho todo aí, a gente vai retomar a dissertação, que nós já começamos a ver a dissertação no começo do ano. A gente viu ela mais com cara de Enem, e aí nós vamos retomar ela antes do Enem, né? Então, no meio do caminho aí, a gente vai vendo as dissertações e também ver essa mesma dissertação, só que menorzinha para o EPG, tá bom? Boa semana para vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês até às 3 horas da tarde, tá? Que é o horário da nossa monitoria. Eu tô dizendo isso para vocês porque vocês têm que ter um pouquinho mais de regra com os horários, senão eu fico enlouquecida e meu celular fica a semana toda tocando com gente mandando mensagem. Então, eu vou também estabelecer essas questões de horário com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, só manda um zap, tá bom? Beijo, boa semana e até!